mais para baixo, está escrito que ele não aceitava, ele não queria, porque ele falava que ele era muito jovem, não sabia falar, ele não sabia o que dizer, referente à palavra de Deus, não sabia como se expressar com as pessoas. Mas Deus diz aqui, a palavra, né, diz que o Senhor falou com ele e falou para ele ser tranquilo, ficar em paz, porque o Senhor daria as palavras da sua boca, o Senhor as coisas que Deus queria passar com o povo, a vida dele, ele ia com os jovens, com os irmãos, né? E aqui, né, Deus fala também que como ele não queria, né, ser o profeta, não queria aceitar esse rótulo de Jesus. Mas enfim, ele foi servir a Deus, ele conseguiu, além de ele não querer, de nenhuma forma ele acabou aceitando esse pedido de Jesus, né, esse manto de Jesus para ele ser um profeta de Deus. Glória a Deus. E assim foi, né? E aqui, né, eu gostaria de falar assim, os jovens, os irmãos que estão aqui, que se o Deus está chamado para a vida de vocês, se você vai pregar, louvar, os irmãos, né, não venham caminhar para trás, mas caminhar para frente, porque mesmo que o inimigo quer te derrubar, você diz que você não é competente, que você não consegue, você te dá força, conhecimento, vai te dar ajuda para você seguir diante, né? E ser o que é o seu chamado, seja o que for, Deus ele vai te usar. Jesus, como Jesus tem chamado, não apenas para mim, para a galera, para o pai, para a mãe, né? Jesus vai chamar aqui para cada um que hoje está. Não é a primeira casa, não é algo que a gente chamou, foi porque Deus quis que você estivesse aqui, se alguém não era dele, Deus quis que você fosse além, fosse um profeta, independente do que você seja. Se você for pequeno na igreja, alguns não podem te deixar de canto, deixar de lado, mas Deus ele pode te dar força, Deus pode te animar, Deus pode colocar dentro do seu coração, para que os irmãos, né, você mesmo possa firmar com cada um que hoje está, os irmãos que sejam da igreja, que você possa cada vez mais seguir com o seu chamado, né? Que cada vez mais você vai se abrindo, né? Se abrindo sua mente, abrindo seu coração para Deus. Igual hoje, talvez eu não tá minha mãe, né? Praticamente se pegou para mim, né, cara? A gente estava conversando, dando uma explicação breve, né? E ela falou, né, que você pode explanar, né, que Deus vai falar o que você sabe. E daqui foi o que Deus mostrou, né? Deus me mandou ler. Até mesmo depois que a mulher na quarta-feira falou que eu ia pregar, aí eu não queria, mas acabou que eu saí pregando, né? E eu pedi aqui para Deus, mesmo no meu Deus pudesse me ajudar a entender e uma coisa que eu pudesse passar para a igreja. Deus me mostrou esse versículo, né, que é o de Jeremias, que mesmo com o que aconteceu na vida de Jeremias, no começo, ele não queria, né, como já falei, ele não queria porque ele ficou meio com um anseio de fazer a palavra de Deus. Mas aí, depois de Jeremias, ele aceita o chamado, e
e vai fazer a profecia à cidade de Jerusalém. A profecia que Deus, uma promessa dele para ele passar para aqueles que estavam na cidade, seria que a cidade ia ser julgada, Deus ia descer um castigo referente aos pecadores, a que não seguia a palavra de Deus corretamente, aqueles que andavam um pouco por meio, eu vou, eu estou na igreja, eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra, aqui eu sou um tipo de gente, aqui eu uso muita coitada, aqui eu falo de jeito, lá eu falo palavrão, eu faço um monte de coisa diferente, né? Aqui os jovens, né, principalmente os jovens, alguns, eles são uma coisa aqui na igreja, outros são uma coisa lá fora. Às vezes eu falo por mim, né? Às vezes eu sou uma pessoa que meio calma, eu confesso, mas lá fora, às vezes, né, da vez que sou mais assim, eu falava coisas que não deveria falar, fazia coisas que não deveria fazer. Mas Deus deu misericórdia, né? Ele trouxe aqui e trouxe de novo no caminho dele. E hoje eu estou aqui. Eu não queria estar pregando hoje, mas como Jeremias eu aceitei, né? Eu sei que também eu não queria estar na frente do grupo. Esses dias eu estava conversando com o João, que às vezes eu não queria estar no grupo, na frente do grupo de louvor, mas como já colocou no meu coração, já foi profetizado que eu vou ser Deus com o meu chamado. A princípio, né, é de estar aqui na frente do grupo de louvor, estar ministrando, trazendo a palavra referente aos louvores. Não sei se o meu chamado agora também Deus vai me usar para estar pregando, para estar fazendo a palavra do Senhor em pregações, mas eu creio que o meu Deus, independente do chamado que eu tenho para a minha vida, para a sua, possa demorar, possa ser que você não entenda muito o querer de Deus agora, pode ser que às vezes você não queira entender, às vezes você sabe até qual é o seu chamado, que é para pregar, que é para louvar, que é para frente do grupo, mas às vezes você anda para trás, você não quer, fala Deus eu não quero, Deus eu não quero, mas Deus, ele quer olhar em você, Ele quer que você se entregue à obra dele, Ele quer que você seja de coração. Não esteja na hora, assim, eu estou porque o irmão está mexendo o saco, eu estou porque o irmão quer isso, o irmão quer aquilo, para não ficar na minha orelha, para não ficar falando. Meu Deus não quer você assim. Deus quer você aí ligado na obra, por amor, por carinho, porque Deus não trabalha em meio desamor, confusão, igual o irmão ali falou, que ele leu, né, João, que Deus, se você tem amor, Deus te trata com amor, né? E se você não tem amor, Deus não que não te trata com amor, mas Ele te deixa um pouquinho assim, afastado, Ele te dá umas explicações para você entender, Ele vamos dizer, te deixa você passar pela prova para você entender qual que é a vontade dele na sua vida. Deus te deixa você se afastar um pouco do caminho do Senhor, às vezes para você entender o que Deus quer para você. Eu falo por mim mesmo, porque eu fui criado na igreja desde pequeno. Um tempo atrás, meu pai sabe. Já passei dos caminhos do Senhor, né? E eu vou falar colega meu, e pelo menos estava no meu, ajudando com o meu pai e a minha mãe, né? Oração dos irmãos. Estou aqui hoje, né? Não que mais ver que eu estava frente de um grupo novo. Oh Senhor, meu Pai, glória a Deus. Oh Jesus. Eu estou aqui hoje fazendo uma palavra para os irmãos. E eu quero falar de criança, eu sempre queria. Para namorada, sei igual a ele. Mas eu te graças a Deus. Eu sei que nós nem a última. Eu sei que às vezes você fica meio assim com as coisas que acontecem, mas Deus sempre Ele te dá conforto, segurança, usa alguém, usa um leitão, ou mesmo mesmo oculto. Você quer tiro, mas Deus está agindo no seu coração, né? Como eu estava falando, nós fazemos o caminho do Senhor, os colegas meus,
né, os dois colegas. Eu não mexi muito no negócio de... eu não me afastei muito, né, mas os dois se afastaram, fumaram, faziam muitas coisas erradas. E hoje, Deus, pelos animais de Deus, né, o colega meu família, pastor, o colega do meu pai, Deus teve misericórdia dele, hoje ele está lá na igreja, mas nós vamos trabalhando, que está sendo organizada. Eu conheço que nós somos adultos jovens, e foi libertado pelo Espírito Santo. Deus nos orou muito, Deus está usando ele muito. Mudou a palavra dele, mudou o jeito de falar, a forma de agir. Então vai mudando. Igual mesmo, eu estava longe com o Senhor, meu pai e minha mãe, alguns irmãos se envolveram com mim, né? Meu pai sempre fala, não peguei, não quero. E chegou um dia que ele falou assim, não, comprar os instrumentos para o seu irmão tocar, e quero que você se empenhe. Para mim era falar os instrumentos, tocando uma coisa básica, nada demais, né? Mas Deus teve um chamado na minha vida, né? Que hoje eu sou um grupo né? Eu sou o regente aqui do grupo, eu estou aí com os jovens, tentando fazer um grupo de jovens para a gente cantar aqui alguns cultos. E Deus, eu tenho certeza que Deus, pelo que você faz na vida dele, se você fizer com amor e carinho, ele vai dar uma recompensa lá na frente. Né? Se hoje eu estou fazendo aqui a obra de Deus com amor, eu estou me empenhando, eu estou correndo atrás de algumas coisas, Deus vai abençoar o grupo, ele sabe a vida. Lá na frente, Deus vai ter uma coisa que oferecer, Deus vai ter uma recompensa na sua vida, né? Queria falar hoje para os jovens que assim, hoje você pode entender o que Deus pode falar no seu coração, o que acontece aqui no meio da igreja. Às vezes vocês não conseguem ver, né, como os irmãos falam, com olhos espirituais, com outros olhos, o que acontece aqui dentro. Hoje eu posso dizer que eu estou feliz por cada um que está aqui, porque aqui o que eu conheci, o menino aqui, e ela estava na igreja, eu conheci um pouco da história deles, o que fazia, eu deixava de fazer, né? Eu não sei muito, mas você já dá para ter uma noção. E hoje estão aqui na presença de Deus, o que a gente hoje ministrou o primeiro culto dele, as meninas ali estão na presença de Deus. Às vezes dá uma quedinha pro lado, às vezes dá uma caminha assim, mas nunca passa para fora da igreja, né? Hoje aí nós temos jovens e graças a Deus da nossa cidade, que criamos aí semana passada. Quando eu cheguei aqui, era poucos irmãos, eu até comentava com o nome de vez em quando, era poucos irmãos, era só a Vitória aqui na mocidade, e hoje era só duas, hoje tem mais de 20, né? Que Deus está usando cada um. Se Deus vai chamar para a vida de vocês, que vocês não venham andar para trás, mas em seguir com Jesus para frente, que venham aceitar o chamado de Deus, que Deus tem para a vida de vocês. Que não é porque o que você faz hoje não vai ficar em vão, não vai ficar para trás, Deus não vai se esquecer lá na frente. Eu só tenho a oferecer um bem para você, certo? Igual está escrito aqui. No começo, no começo tudo você vai achar que é maravilha, só que na igreja não vai acontecer nada com você. Você não vai ser tocado por ninguém, o inimigo não vai entrar na sua vida. Mas é assim, você está na igreja, você está protegido por Deus, certo? O que o inimigo faz você dar fora, às vezes não. Sempre Deus permite, porque ele quer te provar, ele quer ver se você mesmo com o crente, né? Se você poder estar firme, se é isso mesmo que você quer, às vezes Deus deixa você passar por várias coisas. Mas não porque ele não te ama, não porque ele não te quer bem, mas sim porque ele quer ver onde vai sua fé, até onde você chega. Ele quer saber qual é o tamanho do seu amor que você sente por Deus. Se você aguenta, Deus às vezes ele quer te colocar coisa nas suas mãos, mas antes de colocar coisa na sua mão para você tomar conta, cuidar, Deus te prova antes, para ver se você é capaz, né, de estar exercendo essa função, fazendo o que for na igreja, fora, né? Deus, às vezes ele sempre te facilita. Às vezes tem uns irmãos, né, que tem algumas dificuldades, mas não se abate, né?
Jesus, ele te ajuda, ele te guia. Bom, eu estava vendo com a minha mãe, falando um monte de coisa, eu fui escritor, eu gosto de escritor aqui para me falar os negócios, mas não está falando com quem? Deus não é que nem é Deus, vai falar do que falar outras coisas, você vai falar uma coisa, na hora você vai esquecer tudo que você escreveu, tudo que você estudou, e vai falar uma coisa totalmente diferente, né? E foi isso que aconteceu. Que os irmãos não venham, não só os jovens, mas cada irmão que está aqui, para poder Deus ser chamado, seja ele qual for, porque Jesus é com você. Jeremias ele passou muitas dificuldades, uns queriam matar ele, porque ele estava levando uma palavra que Deus ia derrubar, destruir Jerusalém, por causa dos pecadores, que Deus ia descer um castigo para Jerusalém. E Jeremias ele foi lá e falou isso para aqueles homens, para aquelas pessoas, e elas não queriam aceitar de jeito nenhum, elas queriam, pediram, jogaram ele dentro de um buraco lá, né, de um cárcere, para fazer para tentar matar ele, mas Deus foi misericordioso. Deus falou que independente do que acontecesse, Deus ia ser com ele, Deus não ia deixar que nada acontecesse com ele, porque ele era escolhido de Deus. Deus tinha um chamado na vida dele, então ele está levando essa palavra profética, levando os corações de cada um ali a palavra de Deus, né? E depois, no fim da história, os irmãos que reconheceram o que Deus queria, né? Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que aconteceu, Jesus faleceu sobre o castigo referente a Jerusalém, eles reconheceram que Jeremias estava falando a verdade, né? E ali depois foram ali falar com Jeremias, né? E Deus foi com ele. E, mais uma vez, não importa qual seja o seu chamado, desde que seja pregar, louvar, dirigir um grupo, ficar na porta, Deus tem chamado na sua vida. Não deixe que não ande para trás, não deixe que o inimigo venha te abalar, fique cada vez mais firme na presença de Deus, que Ele vai te ajudar. Mesmo se você tem alguma dificuldade, Deus vai ali com você. Glória a Deus, aleluia. Às vezes o inimigo venha se levantar contra a sua vida. Mas creia que tenha fé que Deus vai te ajudar, Deus vai erguer, vai te dar forças para você estar exercendo o seu chamado na presença de Deus e cada vez estar mais firme aí na presença de Deus. Amém? É isso que eu tenho para falar aos irmãos, Deus colocou isso no meu coração, né? Que os irmãos devem ver pela minha vida, que dessa vez não seja a primeira vez que eu já pregado, mas sim de muitas. Eu quero falar no coração dessa sabedoria, para outra oportunidade de estar fazendo a palavra para os irmãos. Então, os irmãos receberão pela minha vida. Amém? E dessa vez eu vou estar aqui para cá, meu irmão aqui no hino.